Olá pessoal, boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR. Olá pessoal, boa noite! Olá Joel, olá Humberto, um grande abraço. Conseguem me escutar, pessoal? Olá pessoal, um grande abraço a todos vocês. A mais um Papo DR. Estão conseguindo me escutar, pessoal? Põe aí o joinha, convida o amigo, convida o colega, vai marcando, mandando aí o coraçãozinho, aperta o coraçãozinho, vai mandando o avião aí pro pessoal. Vamos, hoje o nosso Papo DR, vamos ter uma convidada especial, certo? Então vamos lá pessoal. Olá, dona Nilza, minha mãe, um grande abraço, te amo. Olá, Humberto, Vaniele chegando aqui conosco, um grande abraço. Ronald e Lavínia, né, o nosso Papo DR de hoje. Temos uma convidada especial, meu amor, Michele. Oi, gente, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo DR. O Papo DR de hoje, pessoal, vamos conversar um pouco sobre a nossa trajetória, né? Nossa trajetória de sucesso, que tem sido a Dias Rosa Consultoria, onde vocês fazem parte dessa história também, né? Então, um grande abraço a Irani, um grande abraço a Tiago Jesus, um grande abraço aí a Rosângela. Então, vamos lá falar um pouco sobre a nossa trajetória, nossa vida, a nossa parte de consultoria, nossa parte de treinamento, nossa parte de empreendedorismo, né? Então, Neto aí vigilante, um grande abraço para todos vocês, convida aí um amigo, vamos passar dica para vocês de consultoria, dica de empreendedorismo para todos vocês. Então, vamos começar um pouco como iniciou a Dias Rosa, né? Então, a Dias Rosa, ela iniciou através de treinamentos que a gente tinha, né? Em 2011 começou a nossa empresa, onde eu, né, Rodrigo, nessa época, né, nós tínhamos justamente, eu estava ministrando aula no Senac, né, e no Senac nós tínhamos um curso chamado Escrituração Fiscal, um curso de 36 horas. E nesse curso eu falava de ICMS e substituição tributária. E nisso as pessoas precisavam ter um entendimento um pouco mais aprofundado sobre ICMS e substituição tributária. E naquele momento eu não poderia aprofundar tanto isso, porque não fazia parte da grade daquele curso. Se eu fosse aprofundar, o que é que ia acontecer? Eu não ia conseguir ministrar o treinamento de escrituração fiscal até o final. Até que eu fiz uma proposta para a instituição na época de fazer um treinamento de 8 horas referente ao tema. Porém, né, a instituição, por questões legais, dizia que o seu treinamento teria que ser no mínimo 20 horas. E com isso, né, a gente justamente pensou em fazer um treinamento de 8 horas e não de 20. E aí veio o primeiro pensamento nosso de empreendedorismo, né? E nesse pensamento de empreendedorismo, nós chegamos a pensar que nós temos o empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. Então, naquele momento, veio a ideia de fazer um curso de ICMS e substituição tributária com 8 horas, já que a instituição, né, não podia fazer. Então, fizemos uma proposta para aquela instituição, que foi dela alugar a sala de aula para a gente. E aí, nisso, a gente lançar o treinamento. Então, foi o nosso primeiro treinamento.
E aí começamos com ICMS Substituição Tributária, um treinamento que foi o nosso início mesmo, foi com referente a isso aqui no estado de Sergipe. Nós estamos na cidade de Aracaju. E para poder fazer essa divulgação, para que as pessoas ficassem sabendo, nós pegamos um certo investimento inicial, e nesse investimento inicial nós confeccionamos alguns panfletos. E aí nessa parte de panfleto, Michele vai falar aí um pouco, e nesse andar eu vou pedir a vocês, pessoal, escrevam aí quanto vocês acham que nós investimos inicialmente na Dias Rosa, quanto gastamos de investimento inicial nesse treinamento. Enquanto isso, Michele vai falar como foi essa parte do panfleto. Diz aí, Michele. Boa noite a todos, primeiramente, Eu primeiro gostaria de me apresentar. Eu sou Michele Dias Rosa e alguns não me conhecem, É minha esposa, viu? E aí, o que é que acontece? A minha formação inicial é letras português e também, atualmente, faço pós-graduação em atendimento educacional especializado. Eu trabalho com educação especial no turno da manhã e no turno da tarde eu dou esse apoio como gerente comercial na Dias Rosa Consultoria. E pra mim, olha, as pessoas já estão colocando os lá, valores. É R$1.000, R$100, daqui a pouco eu vou dizer quanto foi, certo? Olha lá, R$1.000, R$100, o pessoal tá aí, vai colocando aí quanto vocês acham que a gente começou a Dias Rosa. Então, gente, voltando aqui a essa questão do investimento, eu e minha mãe, fomos à frente de algumas universidades panfletar, e a partir daí algumas pessoas começaram a se interessar, mas no início foi meio complicado, porque quando a gente iniciou a fazer a panfletagem era tempo eleitoral, tempo de eleição, e aí as pessoas não queriam receber o panfleto achando que era algum vereador, algum prefeito, e muitas vezes a gente recebeu não, na frente da faculdade, as pessoas diziam não quero, eu já tenho em quem votar. E aí eu e minha mãe, a gente conversando, percebendo que aquela estratégia não estava dando certo, eu falei, mãinha, vamos fazer o seguinte, não é política. E a partir daí a gente começou a panfletar e a falar que não era política. Então as pessoas começaram a se interessar pelo panfleto e queriam ver o que era que tinha no panfleto. E a partir daí... E aí o pessoal tá lá comentando, R$70, R$1.000, R$100.000. Boa noite, Tiago. Olá, um grande abraço para todos vocês que estão chegando. Então, aí ó, Andresa, aí um grande abraço dizendo R$200. Então, pessoal, Rosana também, Mãe Sabor, Lu tá dizendo que foi R$500. Olha só, pessoal, olha quanto nós começamos. Nós investimos R$10. Pegamos R$10, confeccionamos uns panfletos, e esses panfletos foram feitos fotocópias, o que a gente a gente fala muito xerox, Então foi tirado xerox, e Michele, minha esposa, juntamente com minha amada e idolatrada sogra, foram para a porta da faculdade fazer panfletagem com R$10 que a gente fez. E como vocês sabem, quando se faz o chocado, pessoal, a Alessandra está dizendo uma chocada com os R$10. Então, iniciamos. Então, nós queremos mostrar para vocês que não necessita muito recurso quando você quer, quando você tem em mente, você canaliza isso. Então, a Dias Rosa começou com esses R$10. E no treinamento, vocês sabem que geralmente o pessoal faz o pagamento da inscrição antes, para poder fazer o seu curso. E com esse pagamento que as pessoas foram fazendo, a gente foi justamente comprando caneta, fazendo bloquinho, conseguimos o dinheiro para poder fazer a locação da sala que nós tínhamos feito com a instituição. Vale ressaltar que depende muito também da atividade que a gente vai trabalhar, não é? Nesse caso, a gente começou a nossa atividade com cursos e treinamentos. Então, nosso objetivo era fazer cursos e treinamentos numa sala que foi alugada para a gente poder iniciar esse processo. É bem interessante também, Michele, que o nosso maior, vamos dizer assim, a maior
questão que a gente tem é o nosso intelecto, né? Porque nosso treinamento, né, depende muito do nosso intelecto e depende muito da educação. E a gente gosta justamente de falar isso porque às vezes o pessoal pensa assim, não, eu só consigo montar um negócio se eu tiver 10 mil reais, se eu tiver uma sala, se eu tiver uma sede. Nós conversamos, né, justamente utilizando o recurso que era o recurso da sala de aula de uma instituição, né? Então foi uma instituição que na época eu era até funcionário, né, dessa instituição, e eu fiz essa proposta e graças a Deus a instituição apoiou a nossa causa, né? Então é bem interessante isso. E com isso, como a Michele falou logo no início, né? Ela trabalha também com crianças, né? Tem essa parte pedagógica. E eu trabalhando também o dia todo numa empresa, à noite ministrava aula. Então a gente não tinha muito como se comunicar com os clientes. Então nós fomos tão ousados que no início, além da gente fazer a divulgação, a gente colocava o horário que podíamos atender. Então a gente botava lá, era o número de Michele, vagas reservadas, e tinha bem assim no panfleto: Michele, atendimento das 8 às 11, porque era o único horário que tínhamos para poder atender ligação, porque eu não ia estar atendendo ligação na empresa, nem Michele ia estar também atendendo ligação, atendendo no trabalho dela. Então nós reservamos das 8 às 11 para poder atender as ligações. E nessa época nós estamos passando, é bem interessante que o pessoal na história fala que a história se repete várias vezes, né? E aí nessa questão de repete várias vezes, estamos passando por um momento de pandemia onde algumas instituições estão oferecendo você fazer vendas, né? Então na época nós vendíamos, antes de fazer treinamento, nós vendíamos produtos da Magazine Luiza. E aí nosso primeiro e-mail era Magazine Dias Rosa @hotmail. Então nosso primeiro e-mail, o e-mail da Dias Rosa, era Magazine Dias Rosa. E o pessoal perguntava por que Dias Rosa, né? Graças a Michele que eu tenho Rosa, certo? Então eu sou Rodrigo Dias Rosa porque eu mudei meu nome com o casamento. Então puxei o Rosa de Michele e veio para mim também. Então ficou Dias Rosa, Dias do meu nome e Rosa do nome de Michele, né? Então, mas a partir desse momento, os clientes, em alguns momentos, começavam a desconfiar, né? Porque assim, nós não tínhamos ainda uma estrutura física. Então as pessoas começavam a achar que o curso não existia, que a empresa não existia, por não ter espaço físico. Então a gente sempre foi sondando as questões que os clientes nos passavam. Então esse foi um dos pontos importantes para nossa trajetória, né? A gente entender o cliente, o que era que o cliente queria naquele momento. Então, para aquele momento, a gente precisava ter um espaço físico. Até porque eu lembro da Michele que teve até de marcar uma visita para a pessoa ver onde ia ser a aula, isso, de ligar para a instituição para ver se era verdade, porque estavam achando, né, que nós estávamos no mercado para poder pegar dinheiro do pessoal, né? Então, não sai a palavra, não sai não a palavra. Vocês já entenderam o que é, né? Então, justamente isso, porque chegavam a dizer que a gente ia fazer isso. Então, é justamente essa questão que todo início é difícil, né? Não só no início, mas no meio, no processo, são processos que acontecem, né? E no início, né, muita gente vai já me dizer assim, não, isso é coisa de doido, não vai dar certo, né? Então tá aí a nossa história. Então a gente resolveu, né, fazer o Papo DR com vocês, falando justamente da nossa história, vocês verem a nossa trajetória. Então, né, começou com aqueles R$10, e que a gente foi melhorando e sempre escutando o cliente, né? E justamente para dar um profissionalismo, lembra aquele e-mail que eu falava lá que era magazinediasrosa@hotmail? A gente viu a necessidade de dar um profissionalismo. E nisso nós compramos o domínio diasrosa.com.br e com isso começamos a ter o e-mail inscrições@diasrosa.com.br. Então, pessoal, quero agradecer a todos aqui que estão fazendo parte dessa live. Então, Gil acabou de entrar aí também, um grande abraço. Lucicleide, Ticiane, Rodrigo. Então, um grande abraço a todos vocês que estão aqui conosco nessa... Michele sempre está aí conosco, né? Michele Borges, ó, canta aí. Querem contratar alguém para cantar? Contrata aí, Michele. Então, com esse profissionalismo, a gente foi justamente pensando nisso, né? Então a gente criou, né, diasrosa.com.br, mas nisso não tinha site, né, Michele? Era só um e-mail. Não. Só tinha um e-mail.
Isso, não tinha site ainda. A gente então fez uma mudança para o escritório virtual, né? Porque a gente tinha naquele momento essa necessidade de um espaço físico. Então, no ano de 2013, a gente fez essa mudança. E aí a gente dividiu a sala com o nosso... Eu acho que ele deve estar por aí, como é o nome? Nosso Tiago Jesus, amigo, porque na verdade em 2013, com essa questão de ter um espaço físico, porque aí começou o seguinte, as pessoas começaram a querer fazer consultoria. E nessa consultoria também a gente queria marcar conversas, né? E a gente não tinha espaço físico. Eu lembro muito da Michelle, que a gente marcava reunião no shopping, marcava reunião em livraria, porque a gente dizia que sempre a gente tinha muito ocupado, quem estava ocupado mesmo nos trabalhos, e a gente não tinha como ter um lugar físico para poder atendê-lo por causa desse corre-corre que sempre estava em consultoria. E aí veio essa necessidade de ter um espaço, e foi quando foi feito, eu estava fazendo a prova do Sebrae para trabalhar como agente de orientação empresarial, e aí eu conheci o Tiago Jesus, né? Tiago Jesus, ele está aqui conosco também, é um grande parceiro, e conheci Tiago Jesus, e aí ele tinha uma sala, né, num escritório virtual, uma sala de 10 metros quadrados. E aí ele chegou para mim e disse, quer dividir a sala comigo? Então ele nem me conhecia direito, me conheceu na seleção. E aí a gente dividiu a sala, então a sala era 10 metros quadrados, só cabia 2 mesas e as 2 cadeiras. Então é atento que ele trabalhava também fazendo seleção, quando ele ia fazer seleção de emprego, então ele dizia, Rodrigo, eu vou usar a seleção de emprego, então ele ficava usando a sala sozinho. Então a gente fazia essa divisão. E nisso a gente ficou nesse escritório virtual, e quando tinha os treinamentos, a gente já não usava mais a sala inicial lá, né, da instituição, porque nesse escritório virtual tinha também as suas salas de treinamento. Então a gente alugava à parte a sala quando tinha treinamento. Então, justamente para poder a gente diminuir o custo fixo. Também interessante isso também para a gente. A gente segurou o máximo ter custo fixo. Então a gente só tinha custo variável nisso daí. Então foi justamente nesse início, porque geralmente no início a gente precisa colocar muito dinheiro, muito recurso. Então a gente foi justamente fazendo isso. Então um grande abraço a todo mundo que está chegando aí, a Vanessa, casal de sucesso. Patrícia estava falando aí, 2 pessoas inteligentes, só pode ser isso mesmo. Então um grande abraço a todos vocês. Então em 2013 a gente foi para esse espaço, começamos a ter o primeiro espaço físico da Dias Rosa, que foi justamente essa meia sala, vamos dizer assim, que é a sala dividida para nós dois. Então foi essa meia sala que a gente começou a ter. Então a Michelle ia para lá, fazer atendimento lá, e aí a gente começou, né, justamente nessa parte. Um grande abraço aí, ó, Rosineia tá entrando também lá do Piauí, né? Um grande abraço. Então aí nesse momento, né, observando que já estava tudo muito diferente do início, né? E aí a gente percebeu que precisava fazer algumas melhorias. Então a gente mudou a marca, que era uma flor anteriormente. Porque eu lembro que a marca, a gente tinha pego uma flor e tinha feito um tipo de girassol. Isso. Né? Então... E aí a gente contratou um profissional que fez toda aquela parte de marketing, né, pra gente. E aí a gente fez a marca, fez o site. E a partir daí a gente começou a perceber que a procura começou a ser muito grande. Então a gente começou a ver outras possibilidades, porque o espaço era muito pequeno. E foi aí que a gente mudou do escritório virtual, né? Porque a dona do escritório ia precisar do estabelecimento. E aí a gente mudou para um endereço numa sala maior, de 35 metros quadrados, que foi na rua... Na rua Pacatuba. Então foi bem assim, a gente diz assim que as coisas chegam. Então a gente estava conversando, né, com a parte de perícia que a gente faz, com a parte de ação judicial, e tinha uma advogada, e nessa advogada que a gente conversando, né, nesse trabalho, e ela comentando que no anexo ao escritório dela tinha uma galeria que nunca tinha sido usada, né, e aí a gente conversando, como já estava procurando local para poder ter o local fixo, e aí a gente foi para lá, né, e saímos de uma sala de 10 metros quadrados agora para uma sala de 35 metros quadrados. E aí a gente montou a nossa primeira sala de aula. Isso. Lembrando que nessa sala tinha água bebedoura lá dentro da sala e o banheiro era também dentro da sala. E aí a gente, nessa época, já tinha um funcionário que aí nos ajudava. Inclusive, acho que ele está aqui. Ele está até aqui, o Hermes estava aqui com a gente. Queremos mandar um abraço, aí você faz parte da nossa história.
É justamente isso. Então ele começou a trabalhar com a gente, o Emerson, então ele ficava nessa parte mais administrativa de recebimento, resposta dos e-mails, né? Então nessa sala que a gente tinha lá. Então tudo isso que começou com R$10, que foi para uma sala de 10 metros e que depois foi para uma sala de 35 metros. E com o passar do tempo aconteceu, a gente começou a ver que precisava ter outros treinamentos, né? Até porque a gente escutando os clientes a gente escuta muito o cliente. Sempre. Sempre a gente escuta o cliente. Então o cliente sempre coloca lá nas avaliações, a gente olha com carinho tudo aquilo. Então os clientes começaram a pedir treinamento de outras áreas. Tanto eu lembro que a gente teve treinamento de arquivo, arquivologia, e aí o pessoal começou a pedir muito treinamento na parte de trabalhistas, e aí foi quando a gente também ampliou para outros professores, que começou era somente eu, né? Então somente eu como professor, e aí a gente ampliou isso, e aí começamos a ter um corpo maior de professores que começaram a ministrar treinamento para a gente também. Não só na área trabalhista, mas como também na área fiscal, na área de gestão, na área de liderança. E aí em junho de 2016 a gente compra a nossa sede. Então a gente passa a ter nossa sede própria em junho. Olha, a empresa que começou em 2011, colocando na prática essa questão todinha de custo fixo, de gestão, de procurar escutar as pessoas, escutar o cliente, porque o cliente, né, a gente existe porque tem vocês estão aqui conosco, e sempre querer melhorar. Eu lembro muito, né, Michele, que uma vez a menina estava até pedindo, fez uma solicitação que colocasse uma campainha na empresa, né? Conta essa história, como foi? Então, quando a gente iniciou, né, na Dias Rosa, agora a sede atual, ainda não tinha campainha, porque assim, por questões financeiras a gente começou a pegar o que era mais breve, o que tinha que ser mais breve naquele momento, né? Então arrumamos só uma única sala e aí depois pensamos na recepção. E aí o que aconteceu, né? Teve uma vez que uma cliente disse, mas aqui colocou na sugestão que só faltava uma campainha. E aí eu observando, né? Porque assim, não é só você ter o perfil de empreendedor, você que tem que estar observando sempre o que está acontecendo ao seu redor. E aí a gente colocou uma campainha e quando foi da outra vez que ela foi fazer o curso, tinha uma campainha. Ela ficou super feliz, super satisfeita. Então esse retorno pra gente foi bem positivo. Né? Porque é bem interessante. Quando a gente tá lá no treinamento, eu tô muito lá no treinamento, né? E toda essa parte por trás, né? Toda essa parte logística, toda a parte de estar com o cliente, é Michele que fica, né, com a nossa equipe, que daqui a pouco a gente vai falar que a equipe também aumentou, né? Então é justamente isso, né? Aquele velho ditado, né? Então justamente que a gente precisa estar junto. E quando em 2016 a gente teve esse grande sonho, que era uma escola, então era uma escola de inglês no local, e a gente chegou, nós conseguimos, foi uma negociação, demoramos um pouco, né, para poder adquirir, e aí conseguimos adquirir o espaço, né? Tivemos que fazer algumas adaptações, né? Até desde rampa de acesso, tudo isso foi bem interessante o processo. E como o Michele falou, né, só tinha uma sala, porque na verdade lá o espaço é grande, então são 150 metros quadrados. Porém a gente não tinha recurso financeiro para poder fazer os 150 metros quadrados. Né? Então a gente teve que fazer. A gente foi fazer por partes. E a primeira parte foi o quê? Vamos ter um lugar pronto, né, e aconchegante para os nossos alunos, que foi justamente tanto que a fachada demorou para poder a gente fazer. Né? A fachada demorou um ano e meio, se não me engano, para poder a gente fazer a fachada. Até que quando chegou em março, então sempre a gente buscando, né, melhorias tal. Em março, né, nós conseguimos do Conselho Federal de Contabilidade, nós conseguimos a credencial de ser uma capacitadora do Conselho Federal de Contabilidade. Então aqui no estado de Sergipe nós somos capacitadores. Então aqueles que são para quem é contador de grande empresa, quem é perito, quem é auditor, precisa ter pontos de curso anual para exercer sua profissão. E para essa empresa tem que ser uma empresa credenciada no Conselho Federal. Então nós somos capacitadora desde março de 2017.
Então foi uma trajetória bem interessante da gente conseguir, foi uma vitória para a gente. É tanto que a gente saiu em março de 2017 a aprovação, porém nós não divulgamos em março de 2017, porque depois da aprovação nós tínhamos que mandar os projetos dos cursos para poder lançar. Né? E nisso a gente demorou em média uns 8 meses para anunciar que éramos capacitadora. Né? Então depois esse foi um grande marco também da Dias Rosa. Então aquela Dias Rosa que começou com R$10, né? E que começou com curso livre, que não tinha sede, que começou a ter sede, começou a ser capacitadora, né? E que funcionou no escritório virtual e que começou a fazer consultoria. E com isso a gente mudou, né, o nome de Dias Rosa, que no início era Dias Rosa Cursos e Treinamentos, para Dias Rosa Consultoria. E começamos como MEI, né? Hoje não somos mais MEI. Né? Então começamos como microempreendedor individual. Até que a gente estava no escritório virtual e viramos um próprio escritório virtual. Né? E hoje a Dias Rosa, ela, além de trabalhar com consultoria, além de trabalhar com treinamento, nós temos o nosso escritório virtual. Né? Para que eles tentar explicar um pouco como funciona o escritório virtual. Né? No escritório virtual você pode montar uma empresa dentro do nosso endereço. É onde dentro do nosso endereço você passa a ter o seu CNPJ funcionando. Então aí você já tem a parte de receber correspondência, né, de marcar reuniões, treinamentos. Então aquela sala de aula que nós montamos para a Dias Rosa Consultoria, hoje nós alugamos também essa sala de aula para outros profissionais que queiram utilizar, né? Por enquanto não, por causa da pandemia, né? Por enquanto não. Não só para cursos e treinamentos, mas também para estudo, para às vezes reuniões, enfim, outras modalidades também. Dependendo do que o cliente quer, a gente consegue converter. É bem interessante, porque a gente começou no escritório virtual, né, lá, e aí nos tornamos o escritório virtual. E aí a gente começou a fazer isso, né, e a gente não tem sala, certo? Não tem a sala de Michele, não tem a sala de Rodrigo, não tem a sala de Lavínia, não tem a sala de Aline, a sala de Ronald, a sala de Douglas, a sala de Maria, não tem, certo? O que tem a gente utiliza o espaço para todos e até a sala de atendimento que a gente aluga para outras pessoas também alugarem. Então, você quer atender seu cliente, você quer fazer um atendimento personalizado, você pode alugar a sala e utilizar. Não tem essa questão de sala de fulano, de ciclano. Então é justamente isso. E com isso a gente tinha aquela sala, aquele material que estava lá naquela sala, lá na rua Pacatuba, então ele veio para cá e ficou a nossa sala de 20 pessoas. Né? Porque um dos fortes nossos é que a gente não tem treinamentos com muita gente, certo? Nós focamos muito treinamento com poucas pessoas, né, para poder dar uma maior assistência, uma maior produtividade. E aí nós tínhamos outras salas, e aí com isso a gente foi lá e montou a segunda sala, né, que tem a sala com quantas pessoas, Michele? Nós temos sala para 20 pessoas, para 12 pessoas e também sala de reunião para 4 pessoas. É importante ressaltar, gente, que toda essa trajetória, ela, além de ter um sonho, né, uma questão que foi, como é que eu posso dizer, foi florescendo dentro de nós, é importante ressaltar que existem pessoas que também fazem parte desse processo, né? Então hoje a gente tem uma equipe maravilhosa que realmente veste a camisa e que está ali conosco para o que der e vier, que são os nossos colaboradores, a Lavínia, a Aline é uma das nossas parceiras, Ronald, Douglas, Maria. E Maria. Então assim, são pessoas que, sem dúvida, como é que eu posso dizer para vocês, estão ali conosco, né, para o que der e vier. E por esse motivo, a gente vai sempre conversando, porque para nós a Dias Rosa não é como se fosse uma empresa só. A Dias Rosa é uma empresa, mas também é uma família. Porque muitas coisas que acontecem, vocês não veem, ficam nos bastidores. Mas a gente troca alimentação, a gente conversa, a gente liga para saber como é que o outro tá, entendeu? Então, eu acho que é muito importante essa questão da humanização dentro da empresa, né? Eu acho que isso favorece bastante esse feedback que a gente tem dos nossos clientes, porque eu acredito muito na energia. Então, essa energia que a gente passa para os nossos colaboradores, como para os nossos clientes, volta
pelo universo e pelas coisas que acontecem conosco. E isso é muito gratificante. Eu lembro muito, Michele, eu vou pedir para tu falar daquele caso que nós tivemos a aluna que estava chorando no intervalo. Então, é como eu disse, a gente precisa não só estar no ambiente, mas observar o que acontece dentro desse ambiente, né? Teve um caso de uma aluna nossa que estava fazendo um curso e ela saiu umas 2 vezes da sala de aula e estava chorando desesperadamente. Em um momento eu abordei, conversei com a mesma e ela disse que estava tudo bem. Mas eu sou muito inquieta. Eu não consigo olhar para o outro, ver que ele está naquele processo de sofrimento e saber que ele está tudo bem, sabendo que ele não está. Então, por esse motivo, eu conversei com ela, né? Convidei ela a sair da sala, conversei com ela e aí a gente descobriu que ela estava passando por um processo, né, de depressão. E aí, por esse motivo, a gente conversou e nós fomos levar ela até a casa dela. E eu lembro que tu perguntou assim, quer uma água? Ela não, né? Ela disse, eu não quero água, eu não quero mais falar, eu só quero um abraço. Então, assim, o poder que a gente tem, né, de passar alguma mensagem positiva, eu acho que isso é o mais importante, né? Além da questão que tem todo um trabalho por trás dos cursos, da consultoria, dos cálculos revisionais, do escritório virtual, tem todo um trabalho feito, né, por uma equipe construindo. Mas só o fato de você poder saber que o outro fica bem, né, naquele momento, só por conta de um abraço, isso faz todo... Eu fico até emocionada, né? Isso faz todo... Eu acho que o diferencial, né? Essa questão da humanização, isso é muito importante nesse processo. Aproveitando isso que tu tá falando, ó, o Fabrício tá falando aqui, ó, sou testemunha dessa trajetória, parabéns aos dois, muito sucesso sempre, um grande abraço. A Elana falando, iniciativa bem interessante, isso mesmo, Michele, humanismo é essencial. A Lavínia falando, minha eterna gratidão a vocês se patrões. Eu não gosto dessa palavra, porque ela fica falando que nós somos os patrões dela, humanos, né? Que a gente não existe patrão aqui, né? Então, por serem os patrões humanos, né? Parabéns toda a equipe, né? O pessoal aqui, ó, com fé e determinação, o Neto está colocando, conseguimos nosso objetivo para uma trajetória de luta e conquistas, né? Verdade. Isso é verdade, né? O Hermeson botou lá, ensino especializado, tudo isso mesmo, né? Então, essa ideia é justamente nossa, né? De que a gente não está somente, a gente está na sociedade, mas a gente tem um propósito para isso, né? Então, a gente tem um objetivo para isso. Então, a Dias Rosa, ela nasceu, né, por ver uma oportunidade, mas a gente trabalha muito nessa questão de ser humano. Então, pra gente, o mais importa é o ser, né, do que o ter. Né? Então, o quanto a gente vê, então o pessoal mesmo da Dias Rosa viu, né, a equipe nos bastidores viu a nossa decisão devido à pandemia, né? Então, foi uma decisão que a gente teve que tomar, contrariando a gestão financeira, mas a gente disse, não, nós somos humanos, nesse momento nós temos pessoas aqui conosco e resolvemos, né, tomar justamente essa decisão, né? Então, assim, e a gente teve a questão, uma coisa bem interessante que a gente teve muito na nossa trajetória, que a gente sempre tem essa questão de escutar o cliente, é que no início o pessoal dizia, que a nossa conta era só no Banco do Estado, aqui em Sergipe, né? No Banese. Eu não consigo fazer o depósito e tal. E aí a gente mudou nossa conta para a conta da Caixa Econômica, porque na Caixa Econômica tem a Caixa aqui, tem a lotérica, então fica mais fácil para as pessoas depositarem, né? E depois também os alunos começaram a dizer, professor, ô Michele, não tem como parcelar, não tem como fazer isso. Foi quando a gente conseguiu, né, fazer a maquinetazinha de cartão, e aí começamos a parcelar, começamos a fazer inscrições, e aí a gente foi justamente nesse dia a dia, nesse passo a passo que foi. Netinho, verdade, você também faz parte dessa história. Muitas pessoas que estão presentes aqui nessa live fazem parte dessa história em vários sentidos, não só no sentido emocional, mas também no sentido de acreditar nas nossas habilidades e em acreditar no nosso potencial. Então isso faz toda a diferença. Nossa eterna gratidão a todos.
né? Justamente isso, né? Nós estamos justamente, é nosso propósito, né? Nós levar justamente isso. Então, e aí o que acontece? Há dias a gente estava com o nosso planejamento estratégico para poder alcançar o Nordeste. E aí a gente começou a ter uma proporção um pouco maior, e aí começamos a atender o pessoal, né, no Pará, no Amazonas, começamos a atender o pessoal em Rondônia, no Rio Grande do Sul, né, e tudo isso a gente começou, isso antes da pandemia, de forma física mesmo, né, e depois conseguimos ser consultor, trabalhar como consultoria para o Sebrae. Então o Sebrae é um dos nossos clientes, né, então a gente que começou lá como MEI, se tornou ME e hoje trabalha com consultoria no próprio Sebrae. E com a pandemia nós começamos a pensar, né? Ficamos pensando aqui várias noites, e agora? Se nós não temos mais curso presencial, essa pandemia está fechada, fecha, não fecha. A primeira decisão que nós tomamos foi, independentemente de decisão governamental, nós vamos preservar a saúde de nossos colaboradores. Independentemente se abre ou fecha, a gente vai fechar. E aí a gente foi uma das primeiras decisões que a gente tomou para preservar as vidas dos nossos colaboradores. E aí eles ficaram trabalhando, né, na parte de home office, é isso que eles estão trabalhando. E vocês, uma dica, viu, pessoal? A gente trabalha em home office, roda da mesma forma, temos os mesmos controles, né? Então desenvolve da mesma forma. Porque muito tem aquela ideia de que, se for para home office não trabalha, não vai trabalhar, trabalha do mesmo jeito, né? A Fátima está colocando aqui aí, Ortoplan também foi cliente dessa consultoria maravilhosa. Que bom, Fátima, um grande abraço, isso mesmo, né? Fizemos consultoria aí na Ortoplan, né? Então fomos, justamente várias empresas se tornaram nossos parceiros, nossos clientes. E com essa adaptação nós vamos se adaptar. Então nós estamos com um projeto de fazer cursos online, né? Só que assim, curso online é diferente. A gente não quer curso por ser curso. A gente não quer fazer de qualquer jeito. A gente quer continuar a qualidade que a gente tem. E uma das coisas que nós tivemos um desafio foi, muito no mercado que curso online não presta. Porque vem muito aquela ideia de que nós temos um curso que é gravado, tal. Então nós lançamos o primeiro curso EAD, né, que foi o curso gravado, e nesse curso gravado foi o curso de Imposto de Renda Pessoa Física, foi um sucesso, tivemos pessoas no Brasil todo, e depois nós começamos a fazer o curso de online, o curso remoto, que aí são vários cursos que nós estamos fazendo. Então com isso nós mudamos a nossa trajetória, já estávamos pensando em fazer isso no nosso planejamento estratégico, nós fizemos só o quê? Antecipar. Só adiamos algo que estava pensando no planejamento estratégico, que a gente ia lançar o nosso site agora em março, em abril, a gente ia lançar o nosso site novo, porque nós estamos com o site ainda desde lá quando se foi criado. Então a gente estava pensando em mudar, mas por questões financeiras, então essa questão de fluxo de caixa, vamos verificar o mercado, a gente resolveu, né, segurar um pouco a questão do site. Mas aí começamos a fazer os cursos online. E com isso nós começamos a fazer o curso remoto, que é aquele ao vivo. E foi bem interessante o curso remoto, o primeiro curso que o pessoal tomou um susto quando eu cheguei, né, no treinamento, que o primeiro foi comigo, depois já tivemos vários os outros professores. E eu cheguei e disse assim, agora vocês vão dividir em grupos. E eu olhava para o... como é que eu vou dividir em grupo? Que tinha um aluno de São Paulo, tinha um aluno do Pará, tinha outro de Minas, se não me engano. E aí agora, como é que a gente vai dividir em grupo, né? E aí a gente usa o sistema de sala de aula simultânea, onde os alunos fazem, né, trabalho ao vivo, fazem ali ao vivo. E aí responde questionário na hora, a gente troca ideia naquele mesmo momento, então a gente faz muito isso. Então o curso só não tem um abraço assim, né? Aqui eu posso, certo? Estamos em isolamento social, estamos sem máscara, estamos em casa, certo? E aí nós estamos com álcool em gel aqui, com álcool em gel aqui na frente. Então assim, nós temos esse sistema de treinamento online e tem sido um sucesso, né? Todas as nossas pesquisas, quando a gente faz lá a avaliação, tem sido sempre 100%, né? O pessoal se impressionam com a qualidade em si, né? Então, e vocês já conhecem a qualidade que tem. E com isso, né, eu vou deixar para a Michelle falar, que já viram que eu falo um pouco demais, né? Então, gente, para a gente poder percorrer essa trajetória, tivemos que passar por vários momentos, né? Então a gente precisa, no primeiro momento, respeitar esse nosso processo, né? A gente precisa sair dessa zona de conforto, que no caso a gente estava antes da pandemia, para poder se adaptar às novas realidades.
Mas para a gente chegar nesse processo, tiveram vários acontecimentos que foram de extrema importância e de relevância para chegarmos até aqui. Então, eu vou só linkar aqui para vocês 5 pontos, né? Que eu acho que fez valer muito a nossa trajetória e que a gente segue até hoje. O primeiro ponto seria ter disciplina, né? A gente precisa ter disciplina, se organizar referente às questões da empresa e também saber que a gente precisa não ficar, como é que eu posso dizer, 100% preso a realizações, a estratégias, a essas questões. A gente também precisa parar, respirar e também ter o nosso momento, certo? É preciso, porque assim, às vezes as pessoas confundem, né? As pessoas querem empreender e ao mesmo tempo acabam esquecendo da sua própria identidade. E não Perde a essência. Perde a essência e não pode acontecer isso, né? Na verdade, caminham junto. A essência com essa questão do empreendedorismo. Andam juntos. Você precisa das duas coisas. Mas também você precisa se sentir bem, né? Para poder ter essa disciplina. Outro ponto também importante que a gente chegar até aqui, eu acho que esse foi um dos mais relevantes, é conhecer o seu cliente. A gente sempre conversou com o cliente, a gente sempre atendeu algumas questões que até mesmo em alguns momentos eu achava que, meu Deus do céu, isso faz sentido mesmo? Quando a gente iniciou, teve uma cliente que disse assim: nossa, no lanche vocês colocaram um papel toalha, eu queria guardanapo. Bom, naquele momento isso não fez nenhum sentido para mim, mas depois ao observar o contexto, provavelmente aquilo teria feito muito sentido para ela. Então a gente respeitar esse espaço do cliente, né? Quando ela fez um outro curso, já estava lá o guardanapo. Ela olhou para mim e disse: olha, esse curso tem guardanapo. Então, assim, ver essa satisfação no cliente conforta muito a gente, né? E nos fortalece, porque a gente sabe que está no caminho certo. Não, e bem interessante dessa questão do bem humano é que às vezes a pessoa chega pra gente e diz: mas você vai fazer o curso só com esse número de pessoas? Não, a gente vai, né? Porque o nosso objetivo é justamente levar a educação. Então, porque só tem... O último curso mesmo nós tivemos 8 pessoas, né? Então, não, mas a gente vai. Então, isso é o nosso lema, é educação. Então, isso a gente vai fazer. E essa parte de conhecer o cliente, no sentido de conhecer o cliente, até conhecer a fundo mesmo. Eu lembro que quando a gente casou, né, a gente não avisou, só avisou a família que ia casar. E foi bem interessante que no dia quando a gente estava no fórum, apareceu 2 alunas da Dias Rosa, porque souberam que a gente ia casar e queriam estar lá com a gente. 2 não, 3. 3 alunas da Dias Rosa. Uma delas eu acho que está por aqui, que eu vi passar rapidamente, a Magali Freire. Um abraço a você, um abraço a Iris e o nome da outra que eu Foi Mirna. Um abraço para a Mirna também, que provavelmente deve estar aqui na live conosco. E o terceiro ponto, né, já falei os 2, o terceiro ponto é a gente não romantizar as coisas, romantizar. Nesse sentido, né? Às vezes a pessoa tá lá no empreendedorismo e aí postam várias coisas. Ai, mas é muito maravilhoso, eu consegui, não teve nenhuma tristeza, não teve nenhuma insegurança. É tudo mentira. A gente não precisa ficar romantizando essas coisas. Por quê? Vai ter perrengue? Vai ter dias que você vai acordar com medo, né? Inseguro? Vai. Isso é normal, né? Faz parte do processo, né? Porque tudo que a gente faz, né? A gente vai aprendendo, vai nos fortalecendo. Mas vai ter também momentos de partilha, momentos de alegria e muitos momentos de troca, né? Porque nesse momento é importante a gente cultivar experiências, seja lá em qual ramo. Como é que eu posso dizer para vocês? A gente está sempre estudando, esse é um do quarto ponto, né, que eu queria colocar aqui para vocês. Sempre estudar. Eu sempre fui uma pessoa inquieta, então eu trabalho na área de educação especial, mas eu leio sobre neuromarketing, eu leio sobre marketing, eu leio sobre psicologia, eu leio sobre gestão, eu leio sobre... Ai, tá muito frio esse negócio.
Eu leio sobre várias áreas. Mas por quê? Não é porque eu quero saber tudo, mas é porque no meio que a gente vive, a gente precisa ter pelo menos um embasamento. Porque quando a gente iniciou, eu lembro que algumas pessoas achavam que eu era contadora. E aí falavam assim, mas a nota fiscal aconteceu isso, o que é que a gente faz? E aí eu falava, olha senhora, eu vou verificar com o responsável, né? O responsável, o consultor responsável, e vou entrar em contato logo mais, porque assim, a gente precisa também conhecer outras áreas. A gente não pode ficar só na zona, já pensou, eu trabalhando nessa empresa e só sabendo de educação especial? Ia ser legal? Em alguns pontos ia, né? Mas em outros não ia. Então a gente precisa estudar sempre. E é bem interessante, né, que recentemente, né, o ano passado, a gente foi fazer um treinamento de como iria ser a educação em 2030. Então a gente fez parte de um evento, nós ficamos 2 dias em São Paulo, fomos para lá, então foi bem interessante isso, porque foi toda a família, né? E a gente fez parte de um congresso onde estava estudando tecnologias futuras para a educação. E isso tem feito a maior diferença para a gente hoje, isso, né? Total. Porque a gente fez o treinamento lá no ano passado e esse treinamento estamos colocando em prática agora. Então, porque a gente sempre quer melhorar, sempre quer mudar. E essa questão, Michele, como a Lavínia até colocou aqui, os clientes sempre colocavam nas avaliações dos cursos que só tinha um banheiro, né? E a gente foi até que conseguimos investimos bastante, né? E conseguimos fazer 2 banheiros, né? Então, hoje nós temos 2 banheiros. Né? Nós temos o masculino e o feminino mesmo lá, com adaptação, tudo isso, né? Tivemos somente um curso com um novo banheiro, né? Isso. Porque depois veio com os 2 banheiros, com os 2 banheiros, né? Com os novos banheiros. Os novos banheiros. E aí veio a questão da pandemia e a gente parou, né? Com relação a isso, né? Até a Michele está colocando aqui todo o processo, e quando conhecemos abrange outras áreas, o resultado é incrível. Incrível que pareça, não é específico, é parcial, vocês dão um show, né? E é isso mesmo, então a gente procura, tá? O último livro o livro que eu tô lendo agora é o livro A Lógica do Consumo, né? Então, se você tiver interesse, depois eu coloco aqui na Dias Rosa o link onde eu comprei ele. É um livro pequenininho, um livro, se não me engano, é R$25 e tal. E aí a gente tá lendo, porque a gente quer justamente, sempre a gente precisa estudar, né? A gente precisa se atualizar sempre e ter uma noção sistêmica de todo, né? Todo o processo, não somente em um, né? E o quinto ponto, né, que eu acho que já até falei, inclusive você também, a gente cultivar experiências, né? Fazer network com as pessoas, interagir, ir para congresso, ir para eventos, né? Conhecer outras áreas, porque é de extrema importância que a gente tenha esse olhar. Porque às vezes um cliente que vai pra gente, pode ser que não seja da área contábil, né? Mas a gente pode, em algum momento, ter algo que ele precise. E é bem interessante nisso que, assim, como o Michele tem nessa área de educação, então a gente começou também a vir para a área de educação, né? Nós temos agora mesmo, né? Nós temos curso voltado na parte de educação especial, nós fizemos curso nessa área também. Então são coisas que a gente tem entrado. O que é que você está rindo? Eu tô rindo com o comentário ali, ó. Banheiros top de linha. O cuidado com nossos parceiros em primeiro lugar. Entendi. Gratidão, Gratidão, Ronald, entendeu? Então, assim, é justamente essa ideia. Então, agora sim, empreender não é fácil. Então, várias vezes a gente ficava aqui até 3 da manhã, olhando, conversando, pensando no futuro. Recentemente a gente estava conversando como é que vai ser 2022, 2021. Então, a gente já estava pensando nisso. Semana passada já tivemos a apresentação de trabalho de como vai funcionar a parte de tributação em 2022. Então, é justamente isso, essa mudança constante. Então, isso faz parte, né? Faz parte do nosso dia a dia. Então é justamente nessa questão que a gente tem trabalhado bastante. Então, só relembrando os 5 passos que nós tivemos. Ter disciplina, conhecer o seu cliente, não romantizar as coisas, né? Porque vai ter perrengue, e muitos, mas você tem que estar firme. Estudar sempre e cultivar as experiências.
É justamente isso, os cinco pontos que nós colocamos muito em prática aqui na Dias Rosa, né? Tem mais, mas tem mais. Tem mais. Nós colocamos só 5. Então só colocamos 5, né? Então assim, nós acreditamos justamente na educação, né? Nós acreditamos que a educação é uma ferramenta que nós utilizamos para atingir os nossos objetivos. Objetivo seu, meu, de Michele e de todas as pessoas. Então assim, a gente acredita muito nisso. E tem uma frase que eu vou até ler para vocês aqui de Nelson Mandela, que a gente leva muito isso, que é: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Porque quando você está com a educação, você transforma as pessoas. E as pessoas automaticamente elas transformam as suas vidas e aí transformam o mundo. Porque o mundo é reflexo da gente, né? Então assim, o nosso maior propósito é justamente ajudar as pessoas a transformar as suas vidas. Tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então a educação, quando a gente fala de forma ampla, porque quantas e quantas vezes a gente chega numa empresa, a gente percebe que ela está ruim financeiramente, e quando a gente vai verificar as contas lá, a gente verifica que pode cortar isso, pode cortar aquilo, tira esse custo fixo, pode ser um custo variável, e aí sempre através dessa educação. Então o nosso maior propósito é ajudar as pessoas a transformarem suas vidas. Então esse é o nosso lema que a gente veio, né? E transformar isso através de quê? Da educação como um todo. Então nós queremos contribuir para essa mudança. Então essa mudança que nós temos como propósito, mudar, nós conseguimos mudar tudo como? Estou falando que a gente não falou de Martim, né? Porque no meio desse processo, pessoal, veio o nosso filho Martim. Então Michele se afastou um pouco, né, da empresa, porque a gravidez foi de risco. E aí depois nós tivemos um processo do Martim, que é o processo de alergia alimentar, né? Que aí se a gente não vai falar disso, senão a gente não sai daqui. Tem que ser 2 lives. Tem que ser 2 lives, então foi um processo, né? Nós conseguimos, né, chegar e o pessoal está dizendo, essa camisa eu gostei, é o novo fardamento da Dias Rosa. Um abraço, Adérico, gratidão, muito obrigada, viu, pelo prestígio. Então assim, depois, né, veio o nosso Martim, né, que o nome dele é Martim Dias Rosa, né, se você chamar ele de qualquer outro nome na rua, ele vai, não, meu nome é Martim Dias Rosa, né, então ele tem um orgulho mesmo de dizer que é Dias Rosa, né, e assim, ele veio, então Michele se afastou um pouco, né, da empresa, porque por questões óbvias, e ela está voltando agora, né, então você deve ter visto que ela está aparecendo bastante aí nas redes sociais, né, eu não estou aparecendo tanto, Michele está mais nisso, né, porque a empresa foi crescendo, e como a empresa foi crescendo também foi preciso a gente departamentalizar mais as coisas. Então nós temos a equipe de marketing, nós temos a equipe do financeiro, nós temos o pessoal do comercial, né, temos o pessoal que trabalha com essa parte pedagógica, com a parte da administração, e assim tem feito isso. Então tem mudado um pouco, porque ela foi crescendo, mas a gente quer o seguinte, a empresa vai crescendo, né? Inclusive a gente fica dizendo que o Martim é o nosso estagiário, que tem horas que a gente vai gravar vídeo, ele pega o celular e diz, olá pessoas lindas, ele começa, né? Então às vezes eu estou na reunião, ele bate na porta, papai, né? Então assim, mas assim, a gente quer crescer, a gente está crescendo na verdade, não é nem, a gente está crescendo mais do que a gente esperava, né? Mas assim, a gente está crescendo, mas a gente não quer perder a nossa essência, né? Que é justamente tudo isso, é empatia, né? Toda essa parte que nós temos, né? Essa parte humana, essa humildade. Então a gente, né, é um lema nosso, né? A gente gosta muito de trabalhar com a parte de humildade, né? Nós somos humildade, tem empatia com todos, né? O pessoal está dizendo aqui que é a xícaras aí, então. Ó, a xícara que nós temos aqui. O pessoal está comentando. E essa xícara é bem interessante. Nós temos aqui, ó, conhecimento, habilidades e atitudes, que são, né, justamente que trazem a trajetória da Dias Rosa. E a outra nós temos lá, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, né? Então, são justamente isso que faz com que a Dias Rosa saia daquele R$10 que teve lá, né? E que chega a esse ponto que nós estamos, né? Com o reconhecimento do Conselho Federal, o Papo DR mesmo, várias pessoas do Conselho aqui conosco, né? Então, justamente que é dar esse fortalecimento para a gente, né? Então nós temos parceria recentemente, que nós fizemos parceria com o SESCAP, que é o Sindicato dos Escritórios de Contabilidade. Então são justamente isso, né?
Queremos contador parceiro também, temos né? o projeto de contador parceiro. Se você é contador, quer saber como é que funciona o contador parceiro, entre em contato conosco, que vamos te explicar melhor como funciona. E tem sido isso, né, pessoal? O pessoal tá dizendo que quer um sorteio, né? Da xícara. Mas vamos fazer assim, em breve, certo? Agora é o seguinte, pessoal, eu quero dizer a vocês, estamos caminhando aqui para o final, porém a gente deixou para o final, né, algo que a gente quer dizer muito obrigado e gratidão a vocês. E como forma de retribuição, porque o nosso sucesso, vocês que fazem esse nosso sucesso, vocês que fazem parte dessa história, né? Então a gente resolveu o seguinte: no próximo mês agora de agosto, deixa eu ver qual o dia aqui no site da Dias Rosa. No dia 21, cadê o curso? No dia 21 e 22 de agosto nós vamos ter um curso chamado Praticando Simples Nacional. Esse curso nós vamos fazer o seguinte, como forma de agradecimento a vocês que estão aqui nessa live, a vocês que acompanham aqui até o final a Dias Rosa, lá no Instagram da Dias Rosa tem campanha sorteio Dias Rosa, tô colocando. Ó, então tem o seguinte, pessoal, lá no Instagram da Dias Rosa, na nossa bio, tem lá um link de formulário. O que é que a gente vai fazer? Esse curso ele custa R$190. Aqueles que até... Nossa live termina às 21h38. Então aqueles que até às 21h48 entrarem no link, fizerem sua inscrição, tirar a nossa foto oficial que a gente vai tirar aqui e marcar até 10 pessoas com arroba, como é arroba Dias Rosa com consultoria, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos te presentear, certo? Você vai ganhar uma cortesia nesse treinamento, que vão ser 2 dias, dia 21 e 22 de agosto. Quais são as regras? Faz a inscrição, a gente vai tirar foto agora, certo? Vai tirar nossa foto, faz a inscrição lá até as 21h48 e vai marcar Dias Rosa, né? Dias Rosa Consultoria e a pessoa, né? No mínimo 10 pessoas, certo? Feito isso, já não é sorteio, viu? Já ganha a inscrição. Não é sorteio. Então, isso como forma de retribuir a vocês por estarem conosco também no Papo DR, que sempre tem que estar aqui conosco, né? Então vamos tirar logo nossa foto? Sim, vai ser online, vai ser online. O curso é totalmente online, isso mesmo, totalmente online. Não, seu dedo saiu. É, meu dedo saiu, peraí. Viu, pessoal? O curso ele é totalmente remoto, totalmente online. O curso nós temos cálculo, é praticando Simples Nacional, nós temos cálculo, nós vamos ter remotamente, a gente vai fazer justamente salas de aula simultânea com grupos. O curso é 21 e 22 de agosto, certo? Então, resolvemos presentear vocês que fazem sempre parte da Dias Rosa Consultoria e que está sempre nesse projeto nosso novo, que estava previsto antes da pandemia, mas acabou vindo na pandemia, que são essas lives do Papo DR. Então, Michele, você que é minha convidada, vou deixar você fazer as considerações finais. Então, gente, eu quero agradecer, né, a todos que estão aqui presentes e dizer que muita gratidão por cada um que ficou aqui conosco até o final, né, e por vocês acreditarem na nossa história, né, que foi uma trajetória muito linda, que eu tenho certeza que também iremos ainda voar mais alto, porque quando a gente faz algo que a gente gosta, que a gente humaniza e que a gente tem empatia com as pessoas, tudo dá certo, tá bom? Já foi? Isso. Então, pessoal, muito obrigado, viu? O pessoal tá pedindo para repetir as regras do prêmio. Então vai ser o seguinte: vocês vão entrar no Instagram da Dias Rosa, preenche o formulário, tira a nossa foto aqui agora e vai marcar no mínimo 10 pessoas e marca arroba Dias Rosa Consultoria. Só isso, certo? E aí, porque quando a gente for pegar a relação das pessoas que se inscreveram, a gente vai verificar se foi realmente feito essa questão. E usa lá, né, a nossa hashtag também do Papo DR. E aí, para poder a gente concluir,
Tem uma frase que eu sempre gosto, o Michele também gosta muito, que é: nunca deixe ninguém te dizer que você não pode fazer, certo? Essa frase está lá no livro, A Procura da Felicidade, no filme, né? A Procura da Felicidade. Então nunca deixe ninguém dizer que você não consegue, que você não consegue fazer nada. Tudo depende de você. Você também pode. Você está aí, basta você canalizar isso, certo? Da mesma forma que nós estamos nessa trajetória de sucesso, você também pode. Então depende somente de você. Viu, pessoal? Um grande abraço, muito obrigado. Muita energia positiva, saúde, cuide-se. E se coloca na sua agenda, todas as segundas-feiras, às 20h38, Papo DR.